Oi, gente, tudo bem? Comovido aqui agora com o atentado que o presidente Donald Trump sofreu, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão, né, sobre o momento que nós estamos passando, né, aqui no Brasil e no mundo. E eu queria falar com vocês a respeito, né, da polarização política, né, essa sombra que está crescendo aqui sobre o nosso país, sobre o mundo, né. Eu queria debater com vocês 3 pontos que eu acho crucial, que nós temos que fazer esse debate. Tem que ser um debate público, né? Todas as pessoas têm que fazer, não só a academia, mas eu acredito que com as redes sociais hoje nós temos uma ferramenta muito importante, nós devemos espalhar a palavra, né? O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é o veneno do exagero retórico, né? Porque quando nós transformamos nossos oponentes políticos em inimigos irreconciliáveis, né? São monstros a serem abatidos, isso é ruim. Termos como fascista, nazista e comunista são banalizados e servem apenas para impedir o debate construtivo. Nós temos que impedir esse tipo de caminho retórico de debate, né, e tentar construir o diálogo saudável e cordial, evitando o caminho da violência. Ademais, a linguagem também é uma vítima, porque, como eu acabei de dizer, se as palavras perdem o sentido, como fazer um debate? Então, nós precisamos urgentemente fazer debates, debater com quem a gente não concorda. O segundo ponto é a censura do livre pensamento dentro do ambiente acadêmico, principalmente nas universidades e escolas, né? Esse segundo tentáculo da polarização, ele se manifesta quando a gente percebe censura dentro das universidades públicas, né? Os exemplos aí são vários, né? Podemos citar o exemplo da Universidade Federal do Paraná, que vergonhosamente vetou uma palestra do Deltan Dallagnol, ou em outras universidades federais em que tentou-se fazer um debate sobre, por exemplo, Israel e Palestina, e os estudantes agrediram e impediram pessoas de falar em defesa de Israel, né? Nós não podemos permitir isso, né? É inaceitável que a universidade seja um local de censura. Lá deve ser um local de ideias, de liberdade. O terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é a desumanização dos adversários políticos, né? Existe um grande perigo aí de se criar monstros, porque se contra uma pessoa a violência é inaceitável, contra monstros é possível. E agora, de memória, eu lembro daquela campanha chamada Ele Não, na época das eleições, né, em que as pessoas evitavam de usar o nome do Jair Bolsonaro, e isso era uma clara comparação, na época, né, com o vilão Voldemort dos filmes do Harry Potter, né, porque o Voldemort era aquele cujo nome não poderia ser dito. Então, isso nada mais é do que uma técnica baixa de marketing e que visava manipular as emoções das pessoas, né? E vai trabalhando no seu inconsciente de que aquilo não é uma pessoa, é um inimigo a ser destruído, né? Nós temos que evitar isso. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que, para salvar a nossa democracia e a democracia dos outros países, é urgente que nós encaremos essa polarização como inimigo da democracia. Nós não podemos aceitar essa polarização. Esse atentado é um lembrete brutal de como as coisas podem ficar, né? Nós não queremos isso, né? Tiros e atentados. Por fim, eu queria indicar este livro aqui, ó, Liberdade para as Ideias que Odiamos, do Anthony Lewis. Ele é um livro que conta a história da liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Esse livro, ele salva vidas, ele salva países, né? Aqui nós podemos ver como a liberdade de expressão surgiu nos Estados Unidos, né? E como um ambiente livre para o debate, né, nós podemos afastar as ideias ruins e fazer prevalecer as ideias boas. Leiam.